Uma revelação que mudou tudo, a oração que pode custar caro nos últimos dias. Muitos ainda fazem uma oração aparentemente inofensiva, até comum entre os cristãos. No entanto, nos tempos finais, essa simples oração pode trazer consequências sérias. E o mais alarmante não é o conteúdo em si, mas o que a motiva, uma obediência aparente escondendo desobediência sutil. Meu nome é Sheila Spencer. Tenho 43 anos, sou ex-enfermeira, e recentemente passei por algo que mudou minha vida completamente. Fiquei clinicamente morta por 4 minutos e 37 segundos. Nesse curto intervalo, Jesus me mostrou algo que abalou tudo que eu pensava saber sobre oração, fé e batalha espiritual. O que recebi não foi apenas uma visão, foi um alerta. Se você acha que está espiritualmente preparado para o que está por vir, talvez seja a hora de reconsiderar. Peço que fique comigo até o final desta mensagem. O que vou compartilhar pode literalmente salvar vidas. Antes de continuar, me conta nos comentários de onde você está assistindo. Vamos nos conectar, mesmo que à distância, e criar um espaço de troca e aprendizado. Era 17 de dezembro de 2023. Depois de semanas exaustivas cobrindo turnos duplos durante um surto de gripe, comecei aquele dia me sentindo estranhamente fraca. A princípio, achei que fosse apenas o cansaço acumulado, mas ao meio-dia, senti um aperto forte no peito. Mesmo sendo da área da saúde, a gente costuma ser o pior tipo de paciente. À noite a dor ficou insuportável. Meu marido David me encontrou desmaiada no banheiro, com dificuldades para respirar. A última coisa que lembro foi o olhar dele, desesperado, segurando minha mão enquanto os paramédicos me colocavam na maca. Depois disso tudo ficou escuro. Os médicos disseram que sofri uma embolia pulmonar, um coágulo bloqueou os meus pulmões, e meu coração parou por 4 minutos e 37 segundos. Durante esse tempo, estive clinicamente morta. Mas o que vivi ali foi mais real do que qualquer coisa em meus 43 anos de vida. Não vi túnel, nem luz. Foi como passar de um cômodo para outro. De repente estava em outro lugar, sem dor, sem peso, sem corpo. E lá estava ele, Jesus. Não como uma figura simbólica, mas real, mais real do que qualquer pessoa que já conheci. Os olhos dele transmitiam um amor profundo, mas também uma urgência intensa. Ele não me explicou o que tinha acontecido. Apenas me disse: Sheila, eu te trouxe aqui porque há algo que meus filhos precisam saber. Algo que muitos ainda não entenderam. O olhar dele me atravessava. Não havia julgamento, apenas um amor tão imenso que me faria cair de joelhos, se eu ainda tivesse corpo físico. Você vai voltar, ele disse, e precisa contar o que eu vou te mostrar. Muitas vidas dependem disso. Num piscar de olhos, estávamos em uma vasta planície. Dali eu podia ver o mundo, não como está agora, mas como ficará. As cidades estavam em colapso, o caos dominava. E no meio de tudo, surgiu uma figura que rapidamente ganhou poder. Ele era carismático, encantador, magnético. Pessoas o seguiam como mariposas atraídas pela luz. Fiquem atentos, Jesus disse com firmeza. O que você está vendo vai acontecer. Esse homem tinha uma aparência bondosa, mas escondia algo sombrio. Oferecia exatamente o que as pessoas queriam: segurança, esperança, promessas. Quem é ele? Perguntei. A Escritura o chama de homem da iniquidade, o filho da perdição, Jesus respondeu. 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 e 4. Vi esse homem exigir lealdade total. Os que se recusavam eram primeiro ignorados, depois perseguidos. Sistemas de controle começaram a surgir, e as liberdades foram sendo tiradas pouco a pouco. Só pode ser o anticristo, murmurei. Jesus assentiu e disse: é aqui que muitos dos meus cometem um erro fatal. Então vi grupos de cristãos reagindo de formas diferentes. Alguns formaram movimentos de resistência, outros se esconderam e estocaram suprimentos. Muitos saíram às ruas, proclamando a fé com ousadia. Eles não estão certos? Não estão lutando pela verdade? Perguntei. Jesus olhou para mim com profunda tristeza. Veja o que acontece com eles. O que vi a seguir foi devastador. Aqueles que escolheram lutar foram rastreados, isolados e, um a um, destruídos. Nenhum movimento resistiu. Pelo contrário, suas ações apressaram suas quedas. Mas por quê, Senhor? Porque o Senhor permite isso justamente com quem quer te defender. Foi então que ele me revelou algo que nunca ouvi em sermões ou li em livros. Eu nunca mandei vocês lutarem, ele disse.
Eu dei instruções claras, mas muitos preferem seguir o próprio entendimento. Jesus então me levou a Mateus 24, onde a ordem é clara. Quando virem a abominação da desolação, fujam para os montes, não voltem para buscar nada. Isso não é simbólico, explicou Jesus. Não é metáfora. É uma ordem direta. Quando este momento chegar, meus discípulos não devem resistir, não devem lutar, devem fugir. A verdade sobre a batalha final, o que Jesus me mostrou, vai contra tudo o que eu pensava. Fiquei profundamente abalada. Mas, Senhor, questionei, muitos acreditam que é seu dever enfrentar o anticristo, que devem se posicionar e lutar. Jesus me olhou com firmeza e respondeu: é exatamente aí que o orgulho humano distorce a minha palavra. Eu nunca chamei meus filhos para uma guerra física contra o anticristo. Essa batalha é minha. A única ordem que dei foi: fujam. Sem hesitação, sem olhar para trás, sem tentar salvar o que ficou. Em seguida, ele me mostrou uma imagem que jamais esquecerei. Era um grupo de cristãos que, ao verem o início da abominação, não reagiram com protestos, resistência ou violência. Eles simplesmente partiram, sem medo, sem demora. Exatamente como ele havia ordenado. Ainda processando tudo, perguntei: Senhor, então pelo que devemos orar? A resposta me surpreendeu profundamente. Leia Mateus 24, versículo 20, disse ele. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Ele explicou que jamais pediu que orássemos para saber se devíamos fugir. Essa decisão já havia sido tomada por ele. A única oração que ele solicitou foi em relação ao momento e às condições da fuga, nada mais. Foi como um raio atravessando minha consciência. A ordem de fugir não era opcional, nem simbólica. Era clara, direta e irrevogável. Sheila, disse Jesus com voz mais firme, essa é a única instrução sobre a qual eu nunca pedi que meus discípulos orassem para discernir. Quem para orar quando já recebeu uma ordem, está perdendo tempo, e quando essa hora chegar, cada segundo vai contar. Jesus então me mostrou o destino dos que obedeceram. Eles escaparam sem hesitar, alcançaram lugares remotos, e ali foram sustentados por Deus. Tudo conforme Apocalipse 12, versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar preparado por Deus, onde seria sustentada por 1260 dias. Esses lugares, segundo Jesus, não são simbólicos, são reais, cuidadosamente preparados para acolher os que confiam na direção dele. Por outro lado, vi o que aconteceu com os que decidiram enfrentar o sistema. Muitos foram capturados, forçados a negar sua fé. Alguns morreram como mártires, mas aí veio uma revelação dura. Muitos desses sacrifícios, disse Jesus, nasceram da desobediência, não da fé. Não foi coragem espiritual, foi orgulho disfarçado. Eles estavam fazendo o que achavam certo, mas ignorando a ordem clara que ele já havia dado. Agiram com boas intenções, mas segundo seu próprio entendimento, não de acordo com a voz do Mestre. Confusa, perguntei: mas, Senhor, não devemos resistir ao mal? Ele me respondeu com serenidade, como quem já respondeu isso muitas vezes. Resistir ao mal nem sempre significa enfrentá-lo diretamente. Lembra de José fugindo da mulher de Potifar? De Davi que não matou Saul quando teve chance? Até mesmo de mim, quando escapei das multidões que queriam me apedrejar antes da hora. Obedecer também é lutar. Foi então que ele me mostrou uma cena completamente diferente do que sempre imaginei sobre o Armagedon. Os cristãos não estavam armados. Não havia resistência organizada. A única figura no campo de batalha era Jesus, montado em um cavalo branco, com olhos como chamas de fogo. Observe, disse ele. A batalha terminou num instante. A besta e o falso profeta foram capturados e lançados vivos no lago de fogo. Os exércitos inimigos foram derrotados não com força humana, mas com simples sopro da boca de Jesus, como descrito em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. É isso que meus filhos não entendem, ele explicou. Essa guerra nunca foi deles. Sempre foi minha. E ali tudo ficou claro. Nossa missão nunca foi vencer na força. Sempre foi perseverar, obedecer, esperar por ele. Jesus olhou nos meus olhos e citou Apocalipse 13, versículo 10. Se alguém for para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Com dor na voz, ele me contou que muitos cristãos sinceros vão errar nesse ponto nos últimos dias.
Eles vão acreditar que estão sendo fiéis, disse ele. Vão usar versículos para justificar sua luta. Mas, na verdade, estarão desobedecendo diretamente ao que ordenei. Não será um teste de coragem. Será um teste de obediência. Vi famílias se dividindo, igrejas rachadas. Uns se preparando para resistir com estocagem, estratégias, defesas. Outros buscando rotas de fuga, atentos à direção do Espírito. Então perguntei: como saberemos com certeza quando esse momento chegar? Jesus foi direto. A abominação da desolação será visível. O templo será reconstruído em Jerusalém. E o anticristo colocará algo profano no lugar santo. Ele se declarará Deus e exigirá adoração. Será um sinal claro, sem margem para dúvida. Quando isso acontecer, ele advertiu, não haverá mais tempo para discussão. Quem hesitar corre o risco de perder sua chance de escapar. Mesmo falando de coisas tão sérias, a voz de Jesus era cheia de compaixão. Sheila, disse ele, segurando minhas mãos, a maioria dos meus filhos pensa que coragem é resistir. Mas a verdadeira coragem é confiar. Confiar que minha ordem é mais sábia do que qualquer impulso de heroísmo. Por fim, ele me mostrou 2 grupos. Os que obedeceram fugiram para regiões remotas, muitas vezes inóspitas, mas ali foram sustentados por Deus, como o povo de Israel no deserto. Foi difícil no começo, mas aos poucos encontraram paz. Veja como eles venceram, disse ele. Não foi pela espada. Foi pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho fiel e por não amarem suas próprias vidas. Apocalipse 12, versículo 11. Eles venceram não pela luta, mas pela fidelidade. Jesus deixou claro, a vitória daqueles que o seguiram não veio da resistência física, nem de levantes armados. Eles venceram porque se mantiveram fiéis ao que testemunharam. Porque escolheram perder tudo, inclusive a própria vida, em vez de negar a verdade. Essas palavras me atingiram profundamente. Para deixar ainda mais claro, ele me mostrou imagens vívidas do que está por vir. O sistema do anticristo tornará a vida insuportavelmente difícil para quem se recusar a aceitar sua marca. Ainda assim, vi seguidores de Cristo enfrentando privações extremas com coragem. Mesmo na escassez, escolheram permanecer obedientes. Compartilhavam o pouco que tinham, cuidavam uns dos outros e enfrentavam a perseguição com o amor que só podia vir do alto. Jesus, com ternura, me disse: o mundo chamará de fracos, covardes por fugirem. Mas eu os chamo de sábios, porque ouviram quando era a hora de ouvir. Na hora lembrei da parábola das 10 virgens. Em especial, das 5 que levaram óleo extra. Jesus confirmou meu pensamento. É o mesmo princípio. Assim como aquelas virgens sábias, esses meus filhos se prepararam de acordo com o que eu disse, não segundo a lógica humana. Durante o que pareceu horas, ele foi me mostrando verdades que desmontavam vários dos entendimentos errados que eu tinha sobre os últimos dias. Uma coisa ficou muito clara. O maior perigo não será a perseguição física, mas o engano espiritual. A arma mais eficaz do anticristo, explicou Jesus, não será a violência. Será o orgulho. Ele usará o desejo humano por reconhecimento, liderança e controle. Muitos serão levados a desobedecer achando que estão sendo corajosos, quando, na verdade, estarão apenas agindo por impulso, ignorando instruções claras dadas por Deus. Então ele me mostrou como o engano será convincente. Tão bem articulado, tão espiritual por fora, que até os eleitos poderiam ser confundidos, como diz Mateus 24, versículo 24. As mensagens viriam embaladas em linguagem bíblica, com discursos sobre bravura, justiça, honra e resistência. Mas por trás de tudo isso, haveria desobediência maquiada de fé. Somente aqueles que conhecem minha voz, de verdade, disse Jesus, aqueles que aprenderam a obedecer nas pequenas coisas, esses vão perceber o engano. E quando chegar a hora, escolherão obedecer, mesmo que isso pareça passividade para o mundo. À medida que nosso tempo junto se esgotava, Jesus foi ainda mais direto. Ele me disse que a preparação espiritual não deve começar quando tudo começar a ruir. Ela precisa começar agora. Então, com autoridade e amor, ele me entregou 7 instruções para que eu compartilhasse com todos que estivessem dispostos a ouvir. Primeiro, conheçam profundamente a minha palavra. Não como teoria ou conhecimento religioso, mas como verdade viva. Quem lê superficialmente ignorará detalhes que podem custar a vida. Segundo, aprendam a obedecer de imediato. Obedeçam agora nas pequenas coisas.
Quem negocia ou adia a obediência hoje terá dificuldade em dizer sim quando isso custar tudo. Terceiro, reconheçam a minha voz acima de todas. Nem todo discurso bonito ou religioso vem de mim. Nos últimos dias, muitas vozes dirão falar em meu nome. Só quem tem comunhão íntima comigo saberá discernir o verdadeiro do falso. Quarto, desapeguem-se do que possuem. Bens, status, reputação. Tudo isso se tornará peso quando for hora de fugir. Quem estiver preso ao que tem, hesitará. E essa hesitação poderá ser fatal. Quinto, construam comunhão verdadeira. Não enfrentem esses dias sozinhos. A preparação espiritual é coletiva. Encorajamento, discernimento e fé se fortalecem em comunidade. Sexto, cuidado com o orgulho espiritual. O maior tropeço do sincero será acharem que sabem mais que a direção clara de Deus. A lógica, a estratégia, a coragem humana não substituem a humildade da obediência. Sétimo, foquem em perseverar, não em resistir. O chamado não é para escapar da tribulação, mas para permanecer fiel através dela. Eu não pedi força, pedi fidelidade. Depois de dizer isso, Jesus me encarou com tanta intensidade que senti algo queimando dentro de mim. Sheila, ele disse, quando você voltar, muitos não vão entender o que você viu. Alguns vão zombar, outros vão distorcer suas palavras para encaixá-las nas próprias crenças. Mas haverá aqueles, com corações sinceros e abertos, que reconhecerão a verdade. Ele colocou as mãos sobre meus ombros, ou sobre o que parecia ser meu corpo naquele estado, e concluiu: nunca se esqueça disso. Eu não chamo meu povo para lutar batalhas que eu mesmo prometi vencer. A vitória deles não está na força, está na obediência humilde. Com essas palavras, tudo ao meu redor começou a desaparecer. O cenário se dissolvia, a presença de Jesus se afastava suavemente. Mas dentro de mim algo havia sido selado, para sempre. A última coisa que eu vi naquele lugar foi a voz de Jesus, firme, mas cheia de amor. Diga a eles, Sheila. Diga que estejam prontos para correr quando eu disser, para se levantar quando eu mandar. Diga que no fim, a obediência pesa mais do que qualquer ato de heroísmo. E então, num piscar de olhos, senti uma dor aguda no peito. Era como se meu espírito fosse puxado de volta com força. Abri os olhos ofuscada pelas luzes frias do pronto-socorro. O som da sala me invadiu de uma vez. Ela voltou. Estamos com ela. Gritou um dos médicos. Meus pulmões ardiam como se estivessem pegando fogo, tentando captar o ar. Cada parte do meu corpo doía. Mas nada do que eu sentia ali se comparava ao que havia acabado de viver. O que Jesus me mostrou ficou gravado em mim com uma intensidade que nenhuma dor física podia apagar. Foi como se tudo tivesse sido marcado a fogo no meu espírito. Fiquei internada por 3 semanas me recuperando da embolia pulmonar que quase me tirou a vida. Nesse tempo minha mente revivia cada momento, cada palavra, cada cena. Era como se estivesse ali de novo, sentindo tudo. Sabia que muita gente duvidaria. Que iriam dizer que foi delírio causado pela falta de oxigênio, ou que era efeito de medicamentos. Mas dentro de mim, havia uma convicção inabalável, eu precisava contar. E se nada mais do que eu disser fizer sentido para você, que pelo menos isso fique claro. Quando a abominação da desolação se manifestar, Jesus não pediu que orássemos para saber o que fazer. Ele deu uma ordem. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ele não disse, lutem, nem resistam, e muito menos, orem para ter clareza. Ele foi claro, direto e urgente: fujam. Jesus não está procurando heróis que queiram provar coragem diante do anticristo. Ele procura servos fiéis, aqueles que confiam no que ele diz, mesmo quando o que ele manda parece loucura para o mundo. Porque nesses dias, obedecer vai importar mais do que parecer forte. Às vezes o ato mais espiritual que você pode fazer não é ficar firme, mas sair correndo, na direção certa. Depois dessa experiência, nunca mais fui a mesma. Perdi o medo da morte e deixei de tentar parecer corajosa ou impressionante diante das pessoas. Hoje só me importa uma coisa: obedecer. E obedecer sem demora. Quando ele fala, eu escuto. Quando ele manda, eu vou. Porque no fim, é isso que realmente importa. Quando Jesus voltar, montado em um cavalo branco, com olhos como fogo e os exércitos celestiais atrás dele, como está em Apocalipse 19, ele não vai perguntar se enfrentamos o anticristo com coragem. Ele vai perguntar: você me obedeceu? Você fez o que eu disse, exatamente como eu disse?
Eu não sou ninguém especial. Sou apenas uma mulher comum que morreu por 4 minutos e 37 segundos e voltou com uma mensagem. Uma mensagem que talvez não agrade a todos, mas que pode salvar vidas, especialmente quando os últimos dias chegarem. E lembre-se do que está escrito em Apocalipse 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram a sua vida até a morte. Que o Senhor te encha de sabedoria, fé e discernimento para obedecer, mesmo quando isso for contra tudo que o mundo espera de você. E lembre-se, nem sempre parecer forte é o mesmo que ser fiel. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.